E aí? Olá, Tá dando pra ouvir legal? oi, Tá dando pra ouvir legal? eu tô te ouvindo. Vamos ver o pessoal se tá dando pra ouvir legal. Esperar mais algumas pessoas entrarem. O comentário. Comentário. Bem, Agora era para fixar. fixar. Agora, Acho que clica nele e segura. ok, já Deu bom. fixei. Top. Deixa eu arrumar aqui. Ainda bem que tá dando pra ouvir legal. Tomara que o cachorro do vizinho não se anime. Olha, já temos 17 pessoas. Boa noite, pessoal. Será que a gente espera chegar a 20? Agora que eu percebi o brinco. Meu Deus, que brinco maravilhoso. Sim. Conectada, viu? Ai, muito conectado. Tá feliz, Mark Zuckerberg. Exatamente. Vamos ver quem tá por aqui. Acho que já dá para começar, hein? Será? Começar porque o tempo é reduzido. Sim. Então vamos conversar. Vamos começar a conversar. Bem, acho que está todo mundo ouvindo. Então, boa noite para quem já está presente. Primeiro, para quem não acompanhou, né, a última live, eu sou a Nana, faço parte do Não Mano em Foco e aqui a gente está mais uma vez para conversar, né, sobre mais um tema aí. Nil se apresenta para gente o tema de hoje. Pra quem não me conhece, que não viu o post, eu não estava na live passada, eu sou o Nilton também, sou um dos participantes aqui desse projeto. E hoje a gente vai fazer, a gente decidiu organizar nossas lives dessa forma. É um teste também, né? Para ver se fica melhor para a gente, inclusive, e para vocês, para a gente desenvolver melhor as coisas. O tema da live de hoje é, como está no comentário fixo, monogamia é coisa de branco. Esse foi o segundo texto que a gente postou, um texto original que a gente postou no nosso projeto, está em todas as redes sociais. E a gente vai tentar, dentro do tempo que a gente tem, se aprofundar um pouco no tema que ele tem, no tema dele. Do porquê isso, né? Por que a gente escolheu esse tema, por que a gente decidiu escrever sobre ele e por que ele no nosso projeto. Isso. E antes da gente, né, passar para frente, eu só pedi, né, tenho pedido de desculpa sobre a live passada. Foi um teste, então a gente não tinha um roteiro, não teve nada muito planejado, então pode ser que a gente não tenha respondido as perguntas que foram surgindo de forma, né, adequada, então as coisas ficaram meio perdidas, mas a ideia era só fazer um teste mesmo, então agora é que a gente vai tentando ajeitar, né? Mas é Qual isso, voz está gente. baixa, por favor, gente? Eu Vocês acho que é podem. a sua, não. Eu tô ouvindo a sua voz baixa. Falar assim,
Tá melhor agora? Tá? Aumentou? Eu pelo menos estou ouvindo melhor agora. Eu vou falar aqui com o microfonezinho do fone mais perto. Infelizmente, nada de fones muito bons. Vamos começar, então. Só explicar que a gente vai procurar fazer uma dinâmica assim, pessoal. Eu e a Nanda vamos desenvolver um pouquinho o tema do que a gente escreveu lá. E aí, a Simone, que está com a gente, que faz parte do Nomone Foco também, ela está aqui com a gente, ela vai pegando as perguntas de vocês e aí a gente vai dar um tempo para ir respondendo essas perguntas dentro do tema que a gente está conversando, para a gente não dispersar muito. Porque senão a gente vai devagar, até porque é um assunto que dá muito pano para manga e a gente gosta de falar. Então é só isso, só para ficar. Tá aí a Simone dando um oizinho. Beijo, Simone. Então é isso. O texto, Monogamia é Coisa de Branco, tá lá no Medium também. E a gente pensou em escrever logo depois do nosso primeiro texto, que fala sobre como a não monogamia pode ser antirracista, porque dentro das nossas vivências, vivências bem variadas, São Paulo, BH, Ceará, a gente percebeu o quanto tem esse estigma, quando a gente vai falar sobre não monogamia, de que é coisa de gente branca, de que é coisa de gente rica, e que não monogamia não é para gente preta, não é para gente pobre, não é uma realidade que se possa viver, que a gente possa viver. E bom, eu não sou rico, eu não sou branco, e cá estou eu falando sobre não monogamia e a vivendo também. E por isso a gente decidiu escrever esse texto, né? Não monogamia monogamia é coisa de branco, para a gente mostrar através de uma análise tanto histórica quanto estrutural sobre o que é essa monogamia que a gente fala. Porque às vezes a gente vai falar de monogamia e não monogamia, as pessoas elas levam muito como um ataque individual, mas não é, a gente fala de maneira estrutural. Monogamia, nesse caso, ela aparece muito certo no tempo das transformações sociais. A gente fala no texto sobre como eram as organizações sociais antes, e a gente fala dessa coletividade, que era característica dessas organizações sociais mais antigas. Em vários locais do globo, a gente pode observar isso através de análises históricas, de que a coletividade ela foi uma das coisas que potencializou a sobrevivência do ser humano, né? Só que essa própria coletividade não tinha vez dentro de uma realidade em que existia a exploração do ser humano sobre outro ser humano. A partir do momento em que as sociedades passaram a ser sociedades de classe, com o advento de várias coisas, como do trabalho, da agricultura, da pecuária, tudo isso foi transformando a sociedade que antes era coletiva e tal, e nessas transformações, nessa mudança de modelos de organização social, que essa família monogâmica tem início. Tarefas que eram coletivas passam a não colaborar para que aquela organização continue. Por quê? Tem alguém que explora, alguém que é explorado. Quem explora vai procurar tirar o poder das pessoas que estão sendo exploradas, o poder que a coletividade colocava para a gente, né? Essa capacidade que a coletividade colocava para a gente, ela vai ser tirada, e aí atividades como a criação de filhos, que era uma coisa coletiva, todo mundo criava as crianças, até porque era muito importante para esses grupos coletivos que existissem a densidade populacional e eles iam controlando e tal. Isso passa a ser necessário que se torne individual.
E dentro dessa individualização é que a gente vai ter famílias que vão ser nucleares, que vai ter um homem. Até porque, né, assim, esse trabalho de criação, como ele era feito de forma coletiva, então se o pai, né, dessa criança, enfim, morresse, né, o trabalho de criação ele não ficaria Sim, restrito a, né, àquela pessoa, o trabalho de criação não seria perdido, né? Então, por isso que, sobretudo na criação das crianças da comunidade, era importante que todo mundo se responsabilizasse por todas as crianças, isso. porque vindo a faltar, né, esse pai ou essa mãe, na Uhum, verdade, não tinha muito bem essa figura isso. estabelecida, apesar de ter ali, né, uma mulher que vai parir, mas essa questão da criação, o senso, né, de criação e a responsabilidade eram feitos por todos, né? Então, a mãe ou o pai daquela criança, né, entre aspas, se morresse, não, Isso. né, não implicaria, né, na perda do trabalho dessa educativa, né? E nem no É, desamparo, né, isso, dessa exatamente. criança. E quando a gente fala no texto, a gente procura fazer, a gente procura se situar bem onde a gente está. A gente está Brasil, América do Sul. A gente começa falando de como isso se deu na Europa, para poder falar de como isso acabou na gente, né? Essas transformações sociais elas aconteceram de formas diferentes em vários locais. Na África foi de uma forma, e as influências do colonizador são marcantes lá. Né? Aqui nas Américas foi de outra, e as influências do colonizador são importantes lá. Na China se deu de outras formas. Então, a gente procura falar no texto, localizar como isso foi acontecendo para poder falar como isso acabou na gente, né? Sim, né? E aí por isso quando a gente fala de não monogamia política, a gente está falando de monogamia enquanto uma estrutura que vai muito mais além, né, do relacional, porque a Isso. monogamia ela diz respeito também ao controle sexual feminino, assim. E esse controle sexual feminino ele foi muito importante para estabelecer uma sociedade colonial também, né? Isso. Então a gente fala de monogamia enquanto uma estrutura que se estabeleceu na ideia de propriedade privada, mas claro que essa repressão sexual ela se deu também antes de estabelecer o capitalismo Isso. propriamente dito, né? Assim, é claro que as coisas não, historicamente, elas não acontecem de um dia para o outro, né? Isso. Tipo, hoje, estabelecer, a partir de agora a gente vive numa sociedade capitalista e é isso, não, né? Tem um tempo, né? Então, Isso. essa questão da família nuclear, ela vem de um período e ela vai se consolidando através do tempo. Então, a gente pode perceber isso na sociedade pré-colonial, né? Então, quando a gente vai falar de colonização, por exemplo, quando na época, né, das grandes navegações e que a Europa conseguiu explorar, né, outros ambientes, né, a descoberta entre aspas, na verdade não foi descoberta, foi uma encoberta, né? Então, com a chegada dos europeus na América, né, isso foi um marco histórico muito importante, né, na história mundial, assim. Então, tanto é que a gente fala na descoberta do Novo Mundo. Então, quando os europeus chegam na América, existia já pessoas aqui na América, então, para exercer uma dominação eurocêntrica, e aí precisavam firmar, né, a cultura eurocêntrica como universal e para poder firmar essa dominação. Isso. Então, essa ideia de coletividade, ela já existia aqui, né? Então, Isso. foi preciso suprimir, né, algumas questões culturais que já existiam aqui para poder imprimir essa dominação europeia, né? Então, a gente aí com o passar do tempo, né, a gente vai vendo que vai havendo essa exploração, né, das pessoas que estavam aqui, tanto indígenas quanto, né, pessoas escravizadas trazidas da África. Então, essa questão. E aí, a noção de raça, ela já não era
não existia essa noção de raça como se existe hoje, né? Então, mas existia essa dominação, né, dos povos originários aqui e também das pessoas vindas de África. Mas existia essa noção da família, ali já estava presente, e existia essa noção, né, que veio muito da Europa, que era do status mesmo, do status social e do status político. Assim. Então, na época, o status político ele estava muito mais, o status social ele estava muito mais atrelado à questão de genealógica, né? Então, genealógica. Então, faz muito para você concorrer a algum cargo público ou, sei lá, até eclesiástico também, era necessário comprovar qual que era a sua origem, né? Genealógica mesmo. Isso então, a gente cita no texto, né? Sim, então a questão, por isso que era importante, aí veio a ideia da pureza de sangue, né? Então eu precisava saber qual era a sua origem para saber qual que era a sua origem de status social, né? Então, para isso, para que existisse uma pureza de sangue, era incentivado que as pessoas casassem apenas entre pessoas do seu status social, né? Então, pessoas brancas, obviamente, não eram incentivadas a casar com pessoas não brancas, né? Então, aí, indígenas, pessoas negras, porque eram status sociais diferentes, mesmo que a raça, nesse momento, não tivesse uma noção como a gente tem hoje. Então, é por isso que raça e classe está muito associado, né? Então... E é interessante que a gente pontue que mesmo nesse sentido em que não, ao mesmo tempo que não era incentivado, a violência sexual contra mulheres negras e mulheres indígenas é um fato presente na construção do que é o Brasil hoje. E essas mulheres geravam filhos. O que eram esses filhos? Sim. Dentro de uma pureza de sangue, eles eram considerados ilegítimos e desnecessários, descartáveis, né? Não eram reconhecidos, nem seriam. Assim, a gente vê bem direitinho o poder que a estrutura monogâmica tem para essas pessoas brancas, né? Porque a estrutura monogâmica estava lá formada, veio antes do feudalismo, no feudalismo, pré-capitalismo, no capitalismo, ela se fortalecendo e atravessa a gente dessa forma muito presente. E como o pessoal do Afetos Plurais bem falou, esse conceito ele é mantido pelo cristianismo, porque nesse período, principalmente, igreja e Estado eram um. A gente comenta isso no texto, a importância que a validação do que o Deus cristão dizia sobre o que era o casamento e sobre a santidade disso, né, desse ato. Aí você vê num sentido em que povos negros e indígenas que não se permitiam catequizar, não se permitiam não, acho que essa expressão é errada, porque ninguém se permitia, né? Eles eram obrigados. Indígenas que conseguiam fugir dessa violência não eram tidos como humanos, assim como negros não eram tidos como humanos, e aí a gente pode falar de várias coisas como o racismo científico, né? Sim. Não, é importante a gente pensar na questão, assim, né, da mestiçagem, né, nesse sentido, porque como não era incentivado, né, apesar de não ser incentivado o casamento, né, que aí nesse tempo fala em casamento endogâmico, né, que é o casamento que aconteciam entre pares, né, entre seus pares, no caso eram pessoas do mesmo status social. Apesar desse incentivo... A família Lannister manda lembrança. Apesar dessa política, né, a gente pode chamar que é uma política, apesar disso, ainda existiam a violência sexual com mulheres negras, com mulheres indígenas, e os filhos continuavam nascendo, né? E aí eles eram ilegítimos por isso, porque estava fora dessa estrutura aí do que se imaginava do que era
do que deveria ser legítimo ou não. E aí é uma coisa muito bizarra de pensar que o fato dos homens, né, vamos pensar nesses dominadores, eles terem partirem, né, com essas violências sexuais ou terem filhos ilegítimos, não muda em nada, né? Na estrutura não muda em nada para o homem ter filhos ilegítimos, porque o trabalho reprodutivo ele é sempre da mulher, então é por isso que era necessário que as mulheres tivessem a sua sexualidade cerceada, porque era responsabilidade dela esse trabalho reprodutivo. E no caso de mulheres indígenas e mulheres escravizadas, mulheres negras, ainda tinha o ônus de que elas eram muito sexualizadas, né? Então, além do fato do cara, né, ser o dominador e ele praticar a violência e para ele não fazer diferença, tanto numa estrutura social, ele ainda tinha um respaldo da sociedade, porque era a mulher que deveria ser responsabilizada pelo trabalho reprodutivo e também, no caso, né, dessas mulheres racializadas, eram sensuais demais. Então, eles eram muito, né, inocentes aí, né? Então, tinha esse respaldo sobre isso também. E é isso, né? Com o tempo, o número de mestiço também foi aumentando muito mais, né? E aí... Tanto que a expressão da cor do pecado fala muito disso, né? Exatamente. Os homens brancos eram muito ingênuos e eram seduzidos a pecar. Exatamente. Ainda tem, né, essa questão da sexualização e tal. Então, assim, a política de casamento entre iguais, né, houve essa política de casamento entre iguais por esse período histórico e depois, né, ao longo da história também, a gente vai ver que houveram outras políticas, né, e aí a gente está falando de um outro momento histórico que a gente não vai nem se delongar aqui, porque é outra discussão que rende muito também, né, outras políticas de branqueamento populacional. Isso. Nesse momento era uma política de pureza, de raça, de sangue, mas pensando numa questão social, então não era incentivado esse relacionamento interracial. Depois a gente vai ter uma outra política de branqueamento, né, um pouco mais recente na nossa história, que inclusive que houve o papel do movimento negro para poder incentivar que as pessoas né, que as pessoas tivessem relacionamentos interraciais, muito por conta dessa política de branqueamento populacional. Mas isso já é outra conversa, é só para situar historicamente que em vários momentos da história que a gente vai ter vários políticos, várias políticas que podem parecer de afeto, mas na verdade elas dizem respeito a uma política social, né? Que às vezes está muito ligada à pureza de raça. Isso que é importante a gente pontuar. Tem alguma pergunta? Não, acho que não, né? Você está dando, gente, assim, para entender? Tem alguma coisa que a gente está avançando demais, não ficou claro? Porque aí a gente já aproveita o momento para esclarecer, responder alguma pergunta que tiver, e aí a gente pode seguir. Acho que não, as pessoas estão caladinhas, né? tô achando. Pode mandar pergunta, gente, vamos interagir. Eu queria falar sobre uma coisa que eu acho importante pontuar, que quando a gente pensa nesse contexto Brasil, né, que é o que a gente está falando aqui, e a gente tem a Casa Grande, a gente tem os escravos, e depois de um tempo esses escravos africanos, porque a população indígena não resistia, né, por conta de doenças, e também muitos conseguiram viajar e tal. Isso é outro assunto, outras pessoas com certeza têm mais profundidade para falar sobre isso, mas uma coisa que é interessante falar é que quando essas casas grandes estavam presentes aqui, o poder tirânico do senhor de escravos, do dono da fazenda, ele tinha uma contraparte muito grande do poder tirânico da mulher branca, que era a legítima,
que era a respaldada por Deus, porque tinha um casamento na igreja, né? E o poder tirânico, que ele é um poder tirânico exercido dele para com ela e os servos, e dela para com os servos e as crianças, né? Assim, então fica bem importante ressaltar esse papel desse poder tirânico que se apresentava nessa realidade e que tem uma ligação direta com a estrutura monogâmica, porque tinha esse senhor e esse senhor era homem por conta de um processo histórico de lá de trás em que guerras foram consideradas atividades masculinas e que esses homens que ganhavam bens e ganhavam escravos e essas mulheres eram responsáveis por um trabalho que é essencial, mas que não é valorizado nem remunerado, né? Então, assim, esse papel desse poder tirânico de mulheres brancas para com os servos é importante ser pontuado para a gente falar sobre essa questão da legitimidade, né? Que essas pessoas tinham e do porquê essas pessoas tinham essa legitimidade. Elas estavam dentro de um casamento, esse casamento era respaldado por Deus, era o casamento que a sociedade aceitava e esperava, né? Sim, exato, né? Existem várias nuances nessa história, né? Então, tem a questão, né, da legitimação do Estado, da igreja, que a gente já comentou. Então, com o passar do tempo, né, isso é o que se é esperado, né? E aí, só que aí, com o tempo, a gente acaba assimilando isso, né? Peraí, Exatamente. que eu sei. Sim, o pessoal gostou muito da caneca. Muito Uhum. bonita. Gente, a caneca é bonita, mas ela é o ó para beber, porque ela é quadrada, e aí você acaba babando um pouco. Aí eu sempre tenho que beber aqui no cantinho, porque aqui no meio entorna, então ela é Mas só é porque bonita. dá o charme na hora de beber. Aí vou só de ladinho aqui. Combinar a caneca geek, o brinco comunicadora. Gente, é publicitária que chama, né? Isso aqui é caneca o quê? De publicitária. Mas aí a gente passa a falar dessa assimilação, né? Assim, como é que uma coisa que fazia parte da estrutura que nos oprime, nos oprimiu e nos oprime, segue nos oprimindo, passou a ser desejado pela gente. Passou a, não necessariamente desejado, porque, né, como essas pessoas, meu Deus, mas almejado. E é justamente por conta desse respaldo social que aquela estrutura dava e pessoas que se viram tiradas do seu continente e pessoas que se viram aqui, nascidas aqui já escravas, né? E a gente passou recentemente pelo dia 13, né? 13 de maio, e aí a gente fala sobre a falsidade que foi a abolição e falar que Isabel não é heroína. E aí a gente vê pessoas que estavam, entre aspas, libertas, mas que não tinham nenhuma ajuda para continuar a viver e que acabaram vivendo novamente sobre uma violência, tendo o seu trabalho explorado e tal. E a gente fala de pessoas que foram incutadas através de uma violência numa fé cristã. Esse contexto faz com que essas pessoas acabem por assimilar esse padrão que vinha do opressor, que é o padrão da estrutura monogâmica. É nesse contexto que esse padrão começa a fazer sentido para a gente aqui. A gente foi incutido, através de uma violência extrema, a acreditar que aquilo era o que era querido por Deus e, inclusive, aquilo é o que daria para a gente algum resguardo no Estado, né? Porque é a estrutura que o Estado reconhece. Assim, apesar de a gente saber que durante toda a história a fidelidade feminina era obrigatória, a masculina não, a gente sabe que não é assim para os nossos, né? Sim. Eu acho que é isso, né? É importante a gente entender os processos históricos, né? Ainda mais se a ideia, né, é o que a gente fala aqui, é entender a não monogamia enquanto ação política, né? Por isso que a gente fala que é muito mais do que um modelo relacional, porque a gente pensa
na estrutura, né? E se somos, né? Aqui partindo de um lugar que somos pessoas que somos seres políticos e que a gente se propõe a lutar contra as injustiças sociais, né? Então, se a gente se posiciona dessa forma, se a gente quer lutar contra injustiças, não seria diferente pensar na não monogamia nesse sentido. Então, é importante para quem quer pensar e vencer, né, e lutar contra as justiças sociais, é importante entender a contextualização histórica e a estrutura e o que a monogamia significa nisso tudo. Monogamia, para a gente, foi uma violência histórica, né? Então, é importante a gente pensar isso. Foi uma violência histórica e ela não foi feita para a gente. De fato, não foi feita para a gente, né? Então, por isso que a gente se propôs a isso, porque, né, o que a gente vê dentro do movimento negro, dentro do feminismo, e assim, de falar de movimentos políticos, né, de pessoas marginalizadas, uma dificuldade tremenda de discutir sobre o assunto, porque tem uma ideia equivocada, né, como a gente já comentou no início do vídeo, que é coisa de esquerda cirandeira ou coisa de tilelê. É claro que a gente vai ver uma cooptação desse discurso, né? Vai ter gente que vai ter esse discurso, né? Vai ter esse discurso mais liberal, né? E de falar que, mas né, cada um é seu cada um, ou então, enfim, né? Um discurso que é mais superficial, né? E que ele conversa muito com a própria individualidade da família monogâmica, né? É como se fosse uma adaptação dessa realidade, mas sempre dentro da individualização, né? É uma coisa muito, os desejos e tal e tal. Nunca é uma coisa no macro, nunca é uma coisa que pense político, né? Sim. Claro que assim, a gente não pode negar também as questões individuais, as experiências individuais que envolve toda essa discussão e essa conversa, né? O que a gente sempre gosta de colocar, né, em xeque é que, né, questões individuais não são base para discussões estruturais e questões coletivas. Assim, existe o coletivo e existe o individual. Isso vai para qualquer discussão política. A gente pode estar falando inclusive, isso. Pode falar. É um marcador muito interessante do nosso projeto. Inclusive, a gente vai pode indicar, acho que a gente pode até deixar isso eu esqueci o nome, que fica bem em cima no Instagram. No destaque? Nos destaques. A gente pode indicar vários locais, vários perfis que falam dessa não monogamia de vários locais diferentes. A gente procura falar desse local estrutural político. E é por isso que às vezes a gente não fala tanto sobre certas questões individuais, mas assim, a gente consegue falar dessas questões porque elas atravessam a gente pessoalmente, a gente vive isso, né? E aí a gente procura fazer esse grande apunhado de teorias e de estruturação para poder começar a falar sobre certas coisas. Isso, porque como eu a acho gente vai que falar de ciúme sem falar de certas coisas antes, né? Inclusive a gente vai... Importante você tocar nesse assunto, assim, porque para a gente deixar claro assim, como a gente pensou na estrutura do projeto, sabe? Às vezes é muito comum que as pessoas venham querer saber coisas muito de vivência, sabe? Coisas muito passando pela experiência mesmo, ou coisas práticas, né? Ou tipo, como eu desconstruo o ciúme na prática, ou como viver a não monogamia na prática. Como nós optamos, né, por ter uma abordagem mais política e estrutural, não tem como a gente já saindo falando sobre várias questões práticas sem ter uma base, né? Porque aqui a gente não está falando, a ideia do projeto não é pregar para convertido. A gente não quer só falar das nossas experiências ou sair falando um monte de coisa para a gente que já está vivendo a não monogamia. Nossa ideia é justamente atingir a galera que acha que monogamia é coisa de branco. Exatamente. Então, para isso, a gente quis primeiro trazer questões consistentes para ter uma base, para a partir daí a gente conversar sobre outras questões. Então, por isso que a gente vem com temas mais densos primeiro, para chegar um momento que as pessoas entendam do que a gente está falando. Porque a gente pode muito bem lá na frente falar sobre uma questão prática
com viés político e que para quem está chegando agora não vai entender do que a gente está falando, porque não sabe de onde a gente parte. Então, a ideia é essa: primeiro trazer assuntos mais densos, questões mesmo de estrutura, para depois a gente ir já começando a falar questões práticas. Eu sei que todo mundo quer saber isso, fica ansioso, mas a gente vai aos poucos, sabe? Querendo, trazendo questões assim. Inclusive do porquê é importante essas pessoas saberem disso, né? Quando a gente fala sobre poliamor, relações abertas, algumas coisas assim, automaticamente as pessoas relacionam a muitas relações, a 15 mil namorados, a sexo com várias pessoas diferentes. E, bom, isso é bom também. Mas é muito importante a gente poder falar sobre a nocividade de uma estrutura, de como ela impacta na vida das pessoas, principalmente das pessoas pretas, das pessoas pobres, das pessoas na comunidade, das pessoas nos interiores. Porque eu, por exemplo, eu sou de uma pessoa eu nasci no interiorzinho aqui do Ceará e moro aqui na capital. Mas eu moro aqui, a faculdade fica bem aqui, eu moro entre o bairro que seria mais ou menos nobre por conta da faculdade e uma favela que é bem perigosa. O pessoal de Fortaleza é importante, o pessoal de Fortaleza conhece. Eu moro entre a Parquelândia e a Bela Vista. E essas pessoas, e o relato é de experiência também, essas pessoas que vivem em comunidade já sabem o que é coletividade. Eu fui criado pela minha mãe, meu pai deixou minha família muito cedo, e eu fui criado pela minha mãe sozinha, só que não foi sozinha. As tias que eram colegas da minha mãe estavam lá, os vizinhos estavam lá, e toda essa estrutura de coletivo é muito presente, só que ela é barrada por uma hierarquia de relações que coloca a família como instituição mais importante. E é disso que a gente precisa falar, dessa importância de como é que a gente vai vencer, por exemplo, uma solidão dentro disso, porque atravessando essa hierarquia relacional, e quando a gente fala que hierarquia relacional não é necessariamente afetivo-sexual, é na relação vizinho, por exemplo, na relação tio e sobrinho, por exemplo, tia e sobrinha. Quando a gente consegue atravessar isso, a gente cria pontos de ligação muito interessantes e que são muito essenciais. Foram essenciais para a minha criação e hoje eu as enxergo de outra forma, né? Sim, com certeza. Assim, são vários atravessamentos, né? São vários, diversos atravessamentos e por isso não dá para a gente falar de não monogamia como manual. Até acho que alguém comentou isso, né? Questão da prática, né? Como funciona na prática. Não dá para a gente falar de prática como se fosse um manual, de fato, porque existem vários atravessamentos. Então se pergunta, como eu lido com ciúme? Como eu faço para desconstruir a monogamia? Então, assim, se a pessoa não entender de onde que parte isso tudo estruturalmente, é difícil simplesmente girar e vomitar um monte de dicas e falar, é assim que faz, mas a pessoa precisa entender, né, do que ela está partindo, assim. Aí eu falando aí mais uma questão pessoal, eu só fui conseguir entender certas coisas porque, de fato, eu fui pensar de uma maneira macro mesmo, uma questão mais estrutural, né? Então, quando eu até falei isso na live passada, eu não estava em nenhum relacionamento, eu não estava com alguém para poder pensar a não monogamia. Foi uma questão, porque para mim, pensar a não monogamia é uma questão de pensar a autonomia, né? Então, e foi a partir dessa visão mais política estrutural é que as coisas começaram a fazer sentido e se tornaram mais fáceis muito entre aspas, mas é possível começar a pensar sobre por que temos ciúmes se eu entender o que representa o ciúme dentro dessa engrenagem, entende? É nesse aspecto que eu tô falando. Então, é por isso que a gente vai bater nessa tecla de não monogamia política, a gente vai falar político diversas vezes, porque pra gente não tem, se não for assim, não tem como, sabe? Isso. Porque é realmente bem denso. O meu processo, esse processo na não monogamia foi muito atravessado por essa questão de relações. Eu pensei também muito, teve um comentário falando sobre questões econômicas e privilégio.
E também ele foi modificado radicalmente a partir do momento em que eu tive contato com as ideias políticas da não monogamia como essa antinorma, né? Contra uma norma. E, enquanto pessoa negra e LGBT, eu pesquisando, e por isso que esse encontro com Simone e Nana é tão maravilhoso, encontro de perspectivas, né? Que a gente pode alinhar um pensamento do quanto essa estrutura que a gente está se opondo, uma não monogamia, o quanto essa estrutura monogâmica ela é também uma opressão de raça. E isso é muito importante para a gente pensar, porque a gente fala no texto anterior como a não monogamia pode ser de fato antirracista, do quanto quem tem a visibilidade, né? Quem fala disso. E é justamente por isso que a gente está aqui, tentar subverter o sistema. Falar nós por nós, falar das nossas experiências. Enquanto a gente tem, obviamente, essa capacidade de falar por isso, né? Isso faz muito sentido, assim, esse lugar de enunciação, né? Porque faz muito sentido a gente falar sobre as nossas experiências e como a gente vai compartilhar isso, né? Que é muito importante. Teve um comentário, deixa eu ver aqui, ó. Afetos plurais. E não é um processo linear, de fato, não é um processo que é linear, justamente também porque, por causa desses atravessamentos, né? É claro que a gente vai pensar nisso na monogamia como uma estrutura que vai oprimir, né? E aí tem uma pressão estrutural e de uma forma geral, mas isso vai ter atravessamentos diferentes conforme esses seres políticos, né? Essas pessoas. Então, eu, enquanto uma mulher negra, vou ter uma vivência, um atravessamento, vou ser atravessada por essa estrutura opressora de uma forma diferente do que o Newton, por exemplo. Né? Então, e inclusive além do fato de ser bissexual, de você ser bissexual, né? Sim, tem a questão da sexualidade envolvida nisso também, né? Então, tem as questões dos marcadores sociais, né? Então, mulher, negra, bissexual, e tem a questão das subjetividades, que é o que eu passei, né, enquanto sujeito ao longo da vida. Então, os processos, de fato, eles vão ser completamente diferentes, né? Então, eu entendo que eu tive um pouco mais de facilidade, não sei se essa é uma boa palavra para usar, mas eu consegui entender esses processos de uma maneira que não me causou tanto sofrimento, né? Apesar da gente estar numa sociedade que é monogâmica, então a gente está indo lutando, né? Está remando contra a maré, então tudo à sua volta te reforça nesse lugar. A gente pode ver até na produção cultural, a gente vê as músicas, tudo fazendo que reforce esse lugar, né? O famoso mito do amor romântico, né? Exatamente. Então, mas eu entendo que para mim não foi uma questão tão, né? Não foi um sofrimento tão grande, porque o meu lugar de aprendizagem nessa questão é diferente, mas eu sei que tem outras pessoas que são atravessadas por outras questões que têm uma dificuldade e vai ter um sofrimento maior mesmo, vai ser mais difícil pensar a questão de ciúme, né? E aí a gente até no último texto a gente fala de saúde mental, né? Então tem esse sofrimento psíquico que, né, pessoas que são atravessadas por isso vai ter essa dificuldade também, esse sofrimento maior, então é importante a gente pensar de fato que não é nada linear mesmo, não. Cada um vai ter o seu processo, né? E é justamente por isso que a gente fala sobre essa não monogamia política, inclusive a gente fala isso no último texto, do quanto não monogamia em si não é a salvadora da pátria, do quanto estar numa relação não monogâmica significa automaticamente que as estruturas de opressões não vão estar presentes e do quanto as relações de poder não vão estar presentes. Uma relação entre um homem branco e uma mulher negra sempre vai ter presente o racismo. Uma relação entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre, uma relação entre uma pessoa cis e uma pessoa trans. Esses marcadores sempre vão estar presentes e eles precisam ser falados. E é por isso que a gente precisa falar de não monogamia enquanto política, das lutas políticas alinhadas e do pensamento interseccional, percebendo todas essas opressões atuando de formas diferentes, mas interligadas, né? E é isso que a gente procura fazer com o nosso trabalho. A gente
Tem tentado fazer, tem procurado estudar mais e mais e mais. Sim, assim, e não faria muito sentido a gente pensar nisso, né, com esse viés político e achar que ela por si só ia resolver todas as questões, né, porque eu não vou deixar de ser preta, né, não vou deixar de ser bissexual, por estar num relacionamento não monogâmico, né. Os meus marcadores sociais, eles vão continuar ali, né, e não é a não monogamia que vai acabar com tudo isso, né. Na verdade, se a gente for pensar, né, quem é que alimenta todas essas hierarquias sociais é o capitalismo, né? Então, beleza, estou num relacionamento não monogâmico individualmente, resolveu para mim, mas se eu não tiver também ideia, né, que a gente precisa ter uma luta anticapitalista, e é por isso que a gente fala de não monogamia política, que entendendo qual o papel do capitalismo, né, em todas, né, ordenando, como o capitalismo ordena todas essas opressões. Não adianta nada eu achar que vai estar tudo resolvido, né? Que as relações, elas vão ter, né? Vão ter relações de poder ali. Então, nada vai estar resolvido de graça, né? Vai estar posto assim, resolvido. Então, as pessoas que estão envolvidas, né, nessa relação, elas precisam entender de onde cada um parte. E aí, por isso que a gente fala do diálogo franco, Isso. né? Dessa questão da ética no relacionamento nesse sentido. Comentário sobre diálogo, que é uma coisa que é muito importante. Tanto é importante, e a gente sempre fala que a relação não monogâmica é baseada no diálogo direto, franco, honesto, empático, quanto na questão de alinhar o que você pensa e fala à sua prática, né? E aí vem as lutas políticas que a gente fala e alinha. E sim, eu acho que relações monogâmicas, elas são mais desafiadoras porque é antinorma, né? Não dá para você... É claro que hoje a gente fala, né, das dores e delícias de viver numa prática não monogâmica, assim, né? E hoje eu não me vejo, eu acho que os meninos também, não, a gente não se vê em outro arranjo, em outro formato. Mas, né, realmente, né, viver antinormas, viver, né, lutar contra, né, remar contra a maré não é fácil. Então, de fato, é muito desafiador, sim. Principalmente porque ao falar do tema, e mesmo a gente falando sobre questões políticas, as pessoas associam logo a muitos parceiros ou então a sexo. E é importante falar disso também, mas não só isso, né? E, inclusive, é importante desmistificar a questão da putaria. Pelo amor de Deus, pessoal, para de moralismos. Por favor. Nossa, também moralismo não cabe, né? Não cabe aqui. Mas será que é isso? Acho que a gente já pode ir caminhando, né? Já tá, na verdade, a gente tem menos de 10 minutos, né? Que a live já está chegando ao fim, nosso tempo está chegando ao fim. Se alguém tiver mais uma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Não vou fazer essa piada sobre casamento. Não vou fazer essa piada. Pelo amor de Deus. Mas é o momento de fazer pergunta, se ainda tivesse, porque a gente já está com um tempozinho esgotando, já está no finalzinho. Acho que não, né? Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta ou comentário a respeito. Mas... Opa! Bem, gente, mas é isso, tá? A live, ela vai ficar... Ai, peraí. Sim, a fala da Amanda Padilha. A Amanda Padilha é uma pessoa muito necessária. E aquele vídeo dela é muito bom. Leiam e ouçam a Amanda Depois Padilha, a gente pode indicar, né? A gente pode indicar o vídeo dela falando sobre isso. Gente, nosso tempo tá acabando. Então, olha só. É só para dizer que a live... A gente vai subir a live pro YouTube. Então, quem não conseguiu ver agora, poderá ver depois. Quem viu, quiser ver de novo, também pode ver. Compartilhem, tá, gente? Com seus conhecidos, seus companheiros, seus afetos. E divulguem as nossas redes sociais também. Tá bom? E quem não leu o texto pode estar no fixado na bio, tá no Medium o texto e os próximos textos e os textos que a gente já lançou.
Vamos falar de não monogamia, mas vamos falar de não monogamia de uma visão política, vamos falar dos corpos historicamente marginalizados, vamos falar das pessoas negras e as relações não monogâmicas, do quanto é diferente para essas pessoas. Vamos ouvir e ler a Geni, vamos falar sobre não monogamia e pessoas indígenas, vamos falar e ouvir Ah, pessoas seu trans como a livro, vai Amanda dar tempo de Falha. falar sobre seu livro? Ah, ótimo, deixa eu falar sobre o livro, aproveitando. Eu faço parte de um projeto que, meu Deus, eu fico muito feliz de fazer parte, nunca me imaginei fazendo parte. É Não Monogamia LGBT, eu compartilhei nos stories, inclusive. A gente pode compartilhar de novo. Ele é organizado pela Jéssica Tavares, pela Sil e pela Geni. E ele é muito, um projeto interessante. Eu acho essa parte interessantíssima porque ele tira as hierarquias dos textos. No mesmo texto que tem uma pessoa que está no doutorado e ela fala sobre uma questão histórica, do lado tem uma poesia e tem uma reflexão pessoal e tem arte, e tem história em quadrinho. O livro está muito lindo, muito, muito lindo, e ele é para pessoas LGBT, por pessoas LGBT. Inclusive eu vou divulgar depois o dia do lançamento. Vai ter um sarau de lançamento. Tá bem interessante, certo, pessoal? Então, gente, é isso. A gente deve voltar, deve fazer outras lives, sempre comentando algum texto nosso, ou sei lá, também pode ser sobre outra coisa, mas a ideia é fazer Mandem isso, comentar os sugestões. textos. Isso, mandem sugestões também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pra gente também foi muito bom, foi um prazer. E acho que é isso, né? Só Vamos nos despedindo. agradecimentos. Agradecer a participação do pessoal e a compreensão na live passada do nosso despreparo. Espero que dessa vez tenha ficado mais organizadinho. A gente está aprendendo também, né? Essa vida de blogueirinha não é fácil. Adoro. Para mim não, para Nana sim. A Nana é famosa, altas entrevistas. Quem me dera. Mas é isso, muito obrigado, pessoal, pela participação. Desculpa qualquer embolada na hora de falar, assim, tenha ficado meio confuso. Depois que passa o nervosismo inicial, a gente vai conseguindo. E aí vai se tornando a conversa que a gente teria na mesa de um bar. Isso. Saudades, bar. Fiquem em casa, mas já já estaremos no bar. Sim, é isso, gente. Fica em casa, tá? Nada de furar isolamento, não, quarentena, tá? Por favor, cuidem-se. Beijinho, tchau pra Boa vocês, até noite. mais.